nós temos dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático está relacionado quando você faz movimentação de inclinação da cabeça, esse movimento aqui, ou aceleração e desaceleração linear, quando, por exemplo, você está dentro de um carro e o carro arranca. Quando você está subindo num elevador, movimento de aceleração e desaceleração. Ou seja, o seu corpo está estático, está parado, está só movimentando a cabeça ou acelerando e desacelerando de forma linear. Isso é chamado de equilíbrio estático. O receptor para o equilíbrio estático, os receptores relacionados ao equilíbrio estático, estão tanto no utrículo quanto no sacro. Lembra que eu te falei que o utrículo, sacro e os canais semicirculares estão relacionados a equilíbrio. Equilíbrio estático, utrículo e sacro. No utrículo e sacro contém a chamada mácula. Mácula é a estrutura responsável por receber as variações relacionadas ao equilíbrio. Está aqui a mácula. A mácula tem células de suporte, beijinhas, e essas células de suporte provavelmente são elas que vão produzir a chamada membrana otolítica. Membrana otolítica, a parte de cima aqui dela tem os chamados otólitos. São cristais de carbonato de cálcio. E esses cristais, então, recobrem aí toda a membrana otolítica. Adivinha quem que está relacionada com a membrana otolítica? As células ciliares relacionadas ao equilíbrio. Daqui as células ciliadas e aqui estão os seus cílios. São microvilosidades e estereocílios, na verdade, mas são chamadas de cílios. E você nota que essas célulazinhas, células ciliadas, elas fazem sinapses com neurônios. Tanto neurônios sensoriais, que são azulzinhos, ou seja, capta essa informação e manda essa informação para o sistema nervoso central, quanto neurônios motores. Tanto as células ciliadas relacionadas à audição quanto equilíbrio recebem também informação motora. Essa informação motora sai do sistema nervoso central e chega nessas células. Então essa informação motora aí ajuda a deixar as células ciliadas ajustadas para a recepção. Olha que fantástico isso. Então não tem só fibra sensorial que leva a informação. A gente tem todo um ajuste para ter acessibilidade tanto à audição quanto ao equilíbrio. Tem livros que citam essa informação motora chegando nas células ciliadas da cóclea relacionada à audição como um sistema de afinação da cóclea. Olha que bonito isso. Então olha lá, como é que funciona aqui para o equilíbrio? Vamos dar uma ampliada, que ampliando a gente entende melhor. Aqui está a membrana otolítica, aqui estão os otolitos espalhados pela membrana otolítica. Aqui a gente tem as células ciliadas com seu feixe ciliar. Nota que o feixe ciliar tem íntima relação com a membrana otolítica. E aqui estão os neurônios, tanto o neurônio aferente azulzinho quanto o neurônio eferente ou motor vermelhinho. O que acontece? Quando você está com a cabeça assim, nessa posição, a membrana otolítica está ali paradinha. Quando você faz isso, a endolinfa, lembra sempre que dentro do sacro e dentro do utrículo tem endolinfa. A endolinfa, por gravidade, quando você baixa a cabeça, ela também desce. E quando ela desce, ela força por gravidade a membrana otolítica. E quando força a membrana otolítica, os cílios eles vão se mexer. Quando os cílios se mexem, abre lá os canais e essa célulazinha ela se despolariza. Provavelmente também é glutamato neurotransmissor e vai chegar a informação no seu sistema nervoso central. Quando você volta a cabeça ao normal, esse impulso diminui. Então, quando você mexe a cabeça, você está despolarizando essas célulazinhas ciliares. O outro equilíbrio é o chamado equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico é aquele relacionado à aceleração e desaceleração rotacional. O extremo aí do equilíbrio dinâmico é a bailarina, quando ela fica girando. Aceleração e desaceleração rotacional. O receptor para o equilíbrio dinâmico está nos canais semicirculares. Então você vê, os canais semicirculares, nós temos dois verticais, temos um horizontal, espalhado anteriormente, posteriormente. Deus pensou a arquitetura deles dessa forma exatamente para poder captar essa rotação.
Os canais circulares, a sua base, eles se ampliam e essa região ampliada aqui nos canais semicirculares é chamada de ampola. E nessa região chamada de ampola, relacionada aos canais semicirculares, que você encontra a crista. Então, crista é onde vai ter o receptor para o equilíbrio dinâmico, quando você está fazendo rotação, aceleração e desaceleração rotacional. A crista tem dois tipos de células, células ciliadas e células de suporte, mais ou menos a mesma estrutura. Junto aos cílios das células ciliadas, a gente tem a cúpula. A cúpula também é uma estrutura gelatinosa. E aí o que acontece? Aí quando você está com a cabeça nessa posição, a cúpula está lá quietinha. Quando você movimenta a cabeça, faz um giro rotacional, a endolinfa aqui dentro, que não está presa em lugar nenhum, ela vai tender a ficar. Você acelera a cabeça e acelera a cúpula. Só que a endolinfa, ela fica. Ela não está presa à cúpula. Quando a endolinfa fica, tende a jogar a cúpula para um lado. E isso vai ativar os receptores, ativar os cílios. Esses receptores vão liberar o glutamato e ativar o nervo ampular. Olha por que nervo ampular? Porque está relacionado à ampola. E aí as vias. E bem, as vias, olha lá, a gente tem aqui o nervo ampular. Nervo ampular, nervo ampular, nervo ampular, relacionado às ampolas. Aqui a gente tem o nervo utricular, relacionado ao utrículo, e os nervos saculares, relacionados ao saco. Então, todas essas estruturas aqui relacionadas ao equilíbrio. Essas estruturas vão formar os gânglios vestibulares. O corpo de neurônio desses nervos estão situados nos gânglios vestibular. Vestibular, equilíbrio. Por isso, quando uma pessoa está com labirintite, inflamação do labirinto, inflamação na orelha interna, ela se desequilibra. E a extensão dos axônios desses nervos de primeira ordem forma o ramo vestibular. Ramo vestibular mais ramo coclear forma o nervo vestíbulo coclear. E aqui para nós, relacionado agora a equilíbrio, o nervo vestibular, ele vai dar nos chamados núcleos vestibulares. Então, núcleos que tem corpos de neurônios já dentro do sistema nervoso central. Esses neurônios aqui são os neurônios de segunda ordem. Então, o nervo vestibular faz sinapse com neurônios de segunda ordem, nos chamados núcleos vestibulares, tanto no bulbo quanto na ponte. Esses núcleos vestibulares, eles não recebem só a informação do nervo vestibular. Ele recebe também informação visual, se você consegue ver e consegue posicionar o seu corpo no espaço. Eu sei onde eu estou aqui, eu estou vendo. E também recebe informação somestésica. Eu sei que eu estou sentado numa cadeira que está aguentando meu peso. Então, todas essas informações estão chegando nos núcleos vestibulares. Não é só informação vinda do ramo vestibular do nervo vestíbulo coclear. Não é só daqui. Vem também dos olhos, do pescoço. Pescoço é uma estrutura importante relacionada à cabeça e da musculatura do seu corpo como um todo. E desses núcleos vestibulares, as informações são compartilhadas para a área vestibular. A área vestibular é a área somestésica primária. Lembra que nós falamos da área somestésica primária? É assim, você sabe como é que está lá o seu dedão do pé. E se alguma coisa picou, por exemplo, o seu pé, você está andando, picou o seu pé, você tem o equilíbrio para tirar o pé do formigueiro e manter o seu equilíbrio no outro pé. Então, essas informações relacionadas a equilíbrio está chegando na área somestésica primária. Além disso, essas informações chegam nos núcleos relacionados ao nervo óculomotor, nervo troclear e nervo abducente. Isso aqui nós vamos ver com calma lá nos 12 pares de nervos cranianos. São nervos relacionados ao movimento dos olhos. Então você movimenta os olhos para fixar um ponto e assim te ajudar no seu equilíbrio. Quando, por exemplo, estoura alguma coisa de cá, você não só ouve do lado de cá, você também movimenta a cabeça e movimenta os olhos, isso de forma coordenada. Então você mantém esse equilíbrio e ao mesmo tempo você consegue deslocar a cabeça e os olhos para ver o que está acontecendo ali naquela região. Manda também para o núcleo do nervo acessório. É o nervo que vai controlar os músculos do pescoço, para você poder movimentar a sua cabeça, ombro e pescoço. E essas informações também vão pela medula espinal, aí, trato vestíbulo espinal, os axônios percorrendo o sistema nervoso central, vestíbulo, núcleos vestibulares pela medula espinal, para todo o seu corpo, mantendo, por exemplo, o equilíbrio, como eu estou aqui agora.
agora, na posição sentado. Se você estiver em pé, na posição em pé. Sua cabeça mantida nessa posição para você poder assistir esse vídeo. Então, todas essas informações relacionadas aí aos núcleos vestibulares. Legal demais você ter chegado até aqui, mas não fica com dúvida. Coloca aí embaixo que já respondemos. E aqui é o ponto onde temos um pequeno passo para um estudante de fisiologia e um grande passo para o professor que vos fala. Ajuda aí, se inscreva no canal e senta o dedo no joinha. É de graça para você e valioso para mim. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dele. Bora para a próxima aula.